Alô, amigos queridos, esse que você está vendo aí é o Luiz Henrique Oliveira, está de São Paulo e está me contando que está frio, já vai conversar com vocês. De qualquer maneira, logo de início, eu quero dizer, agradecer a você, né? Tenho recebido aí a informação das diversas tabelas, plataformas, etc. que tais, e sempre aumentando de audiência, a gente fica muito feliz, né? Mas o importante é a sua presença, seja de onde for. Então, muito bom dia, Luiz Henrique Oliveira. Bom dia, Fernando. Beleza? Tudo bem? Beleza, tudo bem, apesar de que você, como palmeirense, levou um susto no dia de ontem, mas logo foi contornado, né? Ceará marcou primeiro. Sim. E o Palmeiras virou 2-1 e fechou. Mais confiante? É um jogo que, na verdade, não apaga a sequela da eliminação da Copa do Brasil, né? Mas vamos considerar que o jogo de ontem, o primeiro tempo foi um jogo muito, assim, não teve muitas chances claras de gol, mas no segundo tempo o Palmeiras tomou um gol logo de cara, né? O Ceará fez um baita de um golaço, o Lourenço, depois o Palmeiras, o Abel agiu corretamente, depois o Flaco Lopes, um outro jogador que não foge o nome à cabeça agora. Sim. E é aquela coisa, quando o Vitor Roque está sozinho, não dá para ele se virar sozinho no ataque. Ele colocou o Flaco Lopes junto com o Vitor Roque. E ambos fizeram o empate e a virada. O Flaco Lopes de pênalti e o Vitor Roque fez o gol da virada. O Ceará chegou também, na verdade, o Ceará chegou a empatar o jogo, mas só que o gol foi anulado pelo VAR, né? Um lance bem semelhante ao jogo da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Um impedimento assim, milimétrico. Foi uma coisa bem semelhante. Foi bem semelhante. É verdade. Imparcial, né, o pessoal, eu vi uns comentários aí, eu acho que o pessoal está lutando para ver se consegue aquele VAR semi-automático, né? Eu não sei explicar como. Exatamente, aquele que houve lá na Copa do Mundo dos clubes, né? Isso. Que apitou, está impedido, né? Que livra um pouco a cara dos erros, né? De arbitragem, né? De qualquer maneira, a pessoa vai deixar de brigar com o juiz para brigar com a máquina. Bom, eu tenho aqui, vou voltar a falar nesse assunto. Um bom dia a todos vocês que estão sintonizados, né? E acontece o seguinte, vamos aos resultados, né? O Vasco e o Atlético Mineiro, uma chance que o Vasco teve, a torcida apoiou e tal, mas foi um jogo meio lá, meio cá. Qualquer um dos dois, a bem da verdade, poderia ter vencido ou poderia ter apanhado, né? Foi um jogo que não foi muito bonito, na verdade os times jogaram abertos, evidente, cada um buscando, porque era muito importante para um ou para outro a vitória, e o pior resultado seria 1-1, que faz com que o Vasco ainda permaneça na zona de rebaixamento, né? O Vasco tomou um gol logo no início, quase 38 segundos. Nem um minuto de jogo. Exatamente, isso. 38 segundos. O mais rápido do brasileiro até agora. É verdade, é verdade. Então, aquela história, quer dizer, você sabe que... e aquele gol foi do Gabriel Menino, né, que chutou de trivela, com aqueles 3 dedinhos de fora do pé, e aquilo, quando pega, é muito difícil o goleiro defender, porque ele faz uma curva antes de entrar. Então, quando o goleiro voa, ele já voa partindo da premissa daquilo que saiu do pé do cara. Mas quando ele está no meio do ar, ele descobre que o troço fez um abaulado assim. Aí pronto, né? E desarrumou essa coisa toda, mas depois veio o pênalti, foi de fato pênalti, foi comprovado, e o Verratti, com muita categoria, colocou lá. Eu estava pensando o valor do Verratti, porque o Vasco, sendo o primeiro da zona de rebaixamento, Luiz, o Verratti é o artilheiro do campeonato. Quer dizer, precisa só questão de acertar as peças para ficar pelo meio. Eu acho que essa é a posição que vai ser importante para o Vasco, para não cair de novo, que seria ridículo cair de novo, mas vai fazer o quê, né?
Então, Fernando, eu estava vendo aqui a tabela, eu mandei para ti agora há pouco antes de você me ligar. Se o Vasco tivesse vencido o jogo, ele estaria fora, porque ele não soube aproveitar a derrota do Vitória no São Paulo sábado por 2-0. Ele passaria à frente pelo número de vitórias. E você vê que essa rodada teve 3 jogos desses 9, que falta um jogo para concluir. 3 jogos me causaram surpresa, né? Eu vou por partes. O primeiro foi aquele empate, para mim foi o melhor jogo da rodada. O Bahia 3, Fluminense 3. Porque o Bahia esse eu perdi, não vi. Virou, foi bom, o Fluminense tornou a virar e depois empatou no fim. O Bahia empatou no final. Foi um baita do jogão. O segundo jogo foi a derrota inesperada de virada do Cruzeiro para o Santos por 2-1. Por 2-1. Mineirão. É verdade, em pleno Mineirão. Milagrosamente, até que enfim, o Sport venceu a primeira, né? É verdade. Fora de casa. É verdade. Por 1-0. Que bacana, foi né? A 19ª rodada, né? A última do demorou, mas chegou. Tem um detalhe, Fernando, nem todos têm a mesma quantidade de jogos. Tem times que têm 1 ou 2 jogos a menos. Meu time segue em terceiro lugar, né? 4 pontos do Flamengo. Agora você vê que coisa, né? O Grêmio perder, né? Para o esporte, né, rapaz? Que loucura, que situação, né? Que situação, porque, por exemplo, eu não posso dizer assim que eu não tenho essa mesma preocupação com relação ao Vasco, mas o time do Vasco, ele está precisando de uma vitória para dar moral, porque na verdade tem alguns bons lampejos que você vê já a mão do Fernando Diniz. Em alguns casos, alguns gols concluídos. Ontem, por exemplo, teve uma jogada que iniciou lá na área do Vasco e chegou quase, mas ficou no quase. Quer dizer, passes trocados, sem que houvesse até a obstrução por parte do time adversário do Atlético. Então já teve um gol que aí foi concluído assim. Então você deu um sinal de esperança. Esperança de quê? De um time excepcional? Não há condição para time excepcional, porque já disse o Pedrinho, inclusive, que não há dinheiro. Então, não havendo dinheiro, ele está pagando as responsabilidades. Você sabe que quando você está numa recuperação judicial, os credores ficam por anos sem receber, aqueles que estão com dívidas antigas. E no final faz um acordo ou não. Esse acordo, no final, ele pode representar uma divisão de pagamentos, ou então você tem uma dívida de 100%, mas você vai pagar 10% ou 12%, como acontece nesses oferecimentos para bancos de um modo geral. Eu tenho um amigo que estava devendo R$ 1.240, isso na época da Rádio Tupi, e vou até preservar o nome dele, né, natural, e ele nem sabia. Aquelas coisas do cara deixa a conta lá e abre no outro banco e não sabe que tem que voltar para poder encerrar a conta. Aí quando viu, avisaram, tem 1.200, foi esse negócio de acordo. Aí o cara foi no banco e pagou R$200 e quitou a dívida. Quer dizer, esse é o benefício. Então, quando o torcedor do Vasco da Gama, como eu, ficar preocupado que é 1,4 bilhão, não, isso aí vai cair. Agora, é aquela história, existe um trabalho todo a ser feito que está sendo tentado, mas é complicado. Bom, outros resultados, queria que você fizesse um comentário aí, olha. São Paulo 2, Vitória 1. Finalmente São Paulo voltou a ganhar, não é isso? O São Paulo foi um resultado normal, né? Porque o São Paulo mudou de técnico, né? Que era mudou. 3, o time embalou no campeonato. Embalou. Uma correção, foi 2-0, não 2-1. 2-0, eu que anotei errado aqui. 2-0. Então, mas o São Paulo embalou no campeonato. Você vê que ele estava lá na parte de baixo da tabela, ele está em 7º lugar agora. É verdade. 28 pontos, junto com o Mirassol. É verdade. Outro que também está me surpreendendo bastante, apesar de ter perdido no sábado. Verdade. O Mirassol subiu e está agora, na parte de cima da tabela. Quem deu um calorzinho no Flamengo... Em 8º lugar, quem deu um calorzinho no Flamengo foi o Mirassol, né? É um bom time, exatamente. Né? É um bom time. Está na parte de cima. Você vê. Mirassol está em... Campeão da segundona. Mirassol está em sexto, corrigindo. Mirassol está em sexto e o São Paulo está em Você vê que bela campanha, né? Porque primeira vez na primeira divisão. Você vê que time bem montado, né? Exatamente. Estou vendo aqui. O Bragantino está na parte de cima, está só tropeçando, ultimamente está despencando um pouco. Tá. Mas faz parte, está na parte de cima.
Antigamente meu pai dizia virou o fio. Quer dizer, eu não sei, né, mas é mais ou menos isso, né? Se continuar desse jeito, o Bahia 3-3, concordo com o que você falou, que foi um jogo realmente, pelo que eu vi, porque eu não tive a oportunidade de ver esse jogo, uma pena. Foi um baita jogo, né? Mas é uma maravilha, né? Quando é gol ali, é espetacular, né? Chato é jogo 0-0, né? 0-0 é triste, há uma série de possibilidades de gol e eles não acontecem. Aliás, o Vasco ontem também teve uma infelicidade numa bola que bateu, que o cara tirou o goleiro com a ponta dos dedos, né? Seria o gol da vitória, porque era final. Paciência. A bola nem chegou a sair, Fernando, porque percorreu a linha e não saiu. Correu pela... Ela percorreu a linha e não saiu. E não saiu, Que loucura. Barato, isso. Já falamos de Cruzeiro e Santos também, né? Eu não fiquei sabendo, acho que esqueci de anotar. Juventude Recife deu o quê? Disse, o Esporte. Não, Juventude e Corinthians joga hoje. Pois é, então aqui tá. Falta concluir. Isso. E Corinthians. Hoje às 20 horas. Então tá. Então é isso que anotou. Mas lá é difícil, hein? Lá é muito difícil. Mas o Juventude é o penúltimo colocado da... mas de repente... Mas é aquela coisa, né? O Sport Lanterna ganhou do Grêmio, fora de casa. O futebol não tem lógica, né? E aí, pode acontecer. E aí chegamos de volta ao teu Palmeiras, né? Qual é o próximo adversário do Palmeiras, você sabe? Ele vai jogar o retorno no próximo final de semana já contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Botafogo, difícil. Temos 2 jogos atrasados. Botafogo que ganhou, né? Isso. Botafogo ganhou de 5-0? 5-0 do Fortaleza. Uau, meu Deus. Em Fortaleza. O jogo foi... Vai chegar cheio de moral. O jogador expulso com 5 minutos de jogo, né? Desmantelou todo o time, né? Desmantelou, aí arrebenta. Aliás, o juiz também expulsou o Verratti, né? Que é o homem-gol da gente. E o próximo jogo vai ser contra o Santos. E vamos jogar sem o Verratti. Santos e Vasco. Eu não cheguei a reparar, o Verratti foi expulso? Foi expulso no finalzinho. Fez uma bobagem também. O cara vinha, sabe, os caras vêm dando porrada nele, me perdoe a expressão, mas é isso mesmo. Ninguém tem sangue de barata, né? Ninguém tem. Aí foi. E no final, ele achou que o juiz não estava vendo, lá na grande área, aquela confusão, ele deu uma cabeçada no cara, mas a hora que o juiz olhou, aí expulsou, pô. E aí, seja o que Deus quiser, né? O principal articulador de jogadas, né? Seja o que Deus quiser. O Vasco fica muito na dependência do Verratti. Se não tem ele para jogar, seria muito pior. Eu acho, sabe? Também o Coutinho tem jogado bem, né? Eu colocaria essa coisa para o Coutinho, porque o cara é o que pensa, né? E ontem até deu uma bronca no Verratti com uma bola que podia ser ele passar e tentou direto e aí perdeu a chance. Mas foi coisa de jogo. Mas coisa de jogo. Um abraço para Janimere, para Maria Alice Vasconcelos, deixa eu ver aqui, chover faz lama, né? Mas vamos lá, falar em chuva, olha, pistas escorregadias aqui no Rio de Janeiro, chovendo muito, por volta de 5h30 da manhã, houve atropelamento de 5 pessoas na Presidente Vargas. Parece que 2 levantaram de sair e outras 3 ficaram feridas, e até bem pouco tempo atrás está havendo uma das pistas interrompidas por conta disso. E a alegação é que o carro escorrega. Não tem jeito, né? O cara tentou passar pelo sinal amarelo e quando freia, existe aquela chamada aquaplanagem, né? Então o carro vai deslizando. Isso uma vez eu tomei um susto, voltando do programa que eu fazia na Rádio Tupi, por volta de 3h15 da manhã, eu fazia uma super madrugada Tupi durante 15 anos, né? Então, às vezes eu ia no carro da rádio, às vezes no meu. Então eu estava e de repente eu olhei e estava, não era grande velocidade, estava 50, 60 eu nunca ando de muita velocidade, e quando dei em cima estava com o sinal vermelho, era sinal que daria multa, e eu catei, né, no freio,
aí deu aquaplanagem. O carro deslizou mais ou menos uns 5 a 6 metros para poder parar, né? Se tivesse alguém passando aí. Então, todo cuidado é pouco com pistas escorregadias. Está chovendo em São Paulo, o Luiz? Não, chovendo não tá, mas tá nublado e frio. Andou chovendo na semana passada, mas não foi aquela chuva forte. Costuma chover forte aqui só quando é época de verão, Sim. Aquele calor intenso. Agora no inverno até dá uma chuva, mas não é aquela chuva considerável, né? Mas aqui não tá chovendo não, tá só nublado e frio. Chovendo pelo menos por enquanto não está. Porque aqui tá chove e para. Chove e para. Intermitente, né? Intermitente, não é chuva forte. Mas nesse horário que houve esse incidente, na Presidente Vargas estava chovendo forte. Eu geralmente acordo muito cedo, normalmente acordo 5h30, 6 horas da manhã, aí venho para o computador adiantar umas coisas que sempre preciso. De qualquer maneira, vamos aí. Eu quero mandar um abraço, antes que eu me esqueça, para o Sérgio Solon Santos. O Sérgio, ele é jornalista, já colaborou durante muito tempo, nesse horário que você vem colaborando aí com a gente. O Sérgio foi uma estrela durante muito tempo. Depois ele é paulista, morava no Rio de Janeiro durante muitos anos e tem outro tipo de trabalho numa empresa, parece que de decoração e tal. Então o que aconteceu? Ele um dia muda para São Paulo e ficou um tempo certo em São Paulo, mas posteriormente teve a informação que infelizmente o pai dele estava como está, com o câncer, né? E daí a gente na época até o acolheu de volta, né? Quando ele veio para o Rio de Janeiro, e hoje ele se dedica a empresa e administrar a situação do pai dele. E ele fez colocou, né, uma homenagem ao pai dele, disse que está aprendendo muito, né, e está aprendendo também com os amigos, né, que são cada vez mais aqueles fiéis, né, aqueles que lá estavam, nesse particular, no início da doença do pai dele. A gente teve a oportunidade ele me ligou e nós pedimos esclarecimentos que aparentemente ele me disse que foram dados pelo nosso saudoso doutor Hernani Sampaio, que era um dos maiores oncologistas do Brasil, ditos até pelo Silvio Provenzano. Mas, infelizmente, teve o dia em que o nosso Hernani Sampaio foi chamado pelo Papai do Céu, né? Ele se foi, eu tive a oportunidade de ir ao crematório, né, quando tal aconteceu. E ontem ele publicou uma história, não é história, né? Contando o momento atual dele, que está aprendendo muito com o pai dele, que o pai dele está acamado e tal, e que reconhece nesse momento os diversos amigos foram sumindo, né? Só aqueles mais chegados que eventualmente têm se falado. E eu procurei modestamente botar ali uma coisa que é real. Hoje em dia, a chance da internet, ela une quem está distante, né? Mas a cidade grande, ela na verdade separa pela distância, né? É muito comum você ter a intenção de ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, e de repente a coisa fica difícil por razões as mais diversas. São Paulo tem suas razões, o Rio de Janeiro tem outras, Belo Horizonte, e assim vai. De qualquer maneira, então, meu abraço, minha solidariedade ao Sérgio Solon por esse momento, e meu pedido, né, se tiver alguma importância para Deus, digamos assim, de que, quem sabe, a situação eventualmente possa mudar. Deus permita. Bom, voltando à história, se você quiser complementar alguma coisa, fique à vontade aí, querido Luiz. Tá legal. Você tocou no assunto do pai do Sérgio Solon. Eu não estava até então, não estava sabendo. Eu fiquei sabendo por você agora. Mas eu sei o que é câncer, Fernando. Eu já tive câncer, eu sei como é que é. Eu fui desenganado, graças a Deus. Peguei no estágio inicial e estou curado. Mas nem precisei fazer na época, foi em 2017, fazer a quimioterapia, porque eu tirei na fase inicial. Mas eu estimo as melhoras do pai dele, do Sérgio Solon. Deixa eu já externado aqui, caso ele esteja
ouvindo a live, para que o pai dele se recupere dessa doença que é terrível, né? Um caso mais recente foi da Preta Gil, né? Recentemente também nos deixou com câncer, né? Exatamente. Mas que o pai dele se restabeleça. Perfeito. Você sabe que aqui em casa nós tivemos essa experiência também com a minha mulher, com a Samira. Mas graças a Deus ela está curada há 17 anos. Foi câncer na mama. Quando descobrimos, aquilo é uma notícia, né, acachapante, né, essa que é a verdade. Nossa, e ela chegou a fazer, era inicial, e ela chegou a fazer todas as etapas, né? Ela cortou parte da mama, né? Para poder, tinha que tirar mesmo. Depois fez quimioterapia, fez fisioterapia, mas foi realmente uma heroína. E os meninos também estavam todos à volta. A gente, graças a Deus, está conosco. Isso aconteceu, salvo engano, de 15 ou 17 anos atrás. Né, e nunca mais teve nada. Agora, casos e casos, né? Você citou mesmo aí o caso da filha do nosso Gilberto Gil, da Preta Gil, né? Que realmente, de repente, a coisa tomou uma evolução. E o caso do Fernando Pereira, eu não gosto nem de falar nisso, um abraço para a viúva, para a nossa querida Olenka, né? Fernando, um amigo querido, sabe, de longa data, participava dos debates comigo, essa coisa toda, uma figura realmente muito importante do ponto de vista de ser humano mesmo, empresário bem-sucedido e tal, e que infelizmente esse não teve a mesma sorte. Mas de repente, levando em consideração o estado do mundo, de repente do outro lado pode estar melhor, né? Mas essa é a história, né? Essa é a história. Tá bom, querido, um abraço grande para você. Deixamos de falar alguma coisa, não? Não, com relação ao Campeonato Brasileiro, agora só volta no próximo final de semana, porque nesse meio de semana vai ter a Libertadores, né? Isso. E amanhã vai ser o sorteio, da Copa do Brasil. Agora que me fez lembrar, para saber quem vai enfrentar quem nas quartas de final. E aí já vai ter o chapeamento até a final. Pois já pensou se dá uma final carioca, por exemplo, Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, Botafogo e Vasco, ou uma final mineira, Atlético Mineiro e Cruzeiro, pode perfeitamente também acontecer. Nossa, mãe. Vamos aguardar, né? É verdade, vamos aguardar. E só para concluir, Fernando, no Brasileiro, se você viu pela tabela, tá o Flamengo com 40 liderando, o Cruzeiro 37, que perdeu ontem, o Palmeiras 36. Aí o quarto, que é o Bahia, tá com 30, ou seja, os três primeiros, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, nota na tabela que eles já começaram a abrir uma certa margem para o quarto colocado, quarto e quinto. O Bahia com 30 tá a 10 do Flamengo. Mas vamos considerar que tem times que têm muitos jogos a menos, né? Não dá para prever nada ainda. Agora resta saber quando que a CBF vai encaixar esses jogos atrasados. É verdade. E olha... Também uma coisa que está totalmente errada, esse negócio do VAR. O VAR foi feito para quê? Para facilitar. Não é o que está acontecendo. Está complicando. 10 jogos... Metade é tudo na base do VAR. Vamos aguardar as próximas rodadas. Né? Olha, a Jane Melli está trazendo uma informação importante que a gente estava esquecendo. É que o Flamengo feminino venceu o Palmeiras. O time feminino. 3-2. 3-2. Ela tinha que lembrar, mas tudo bem. Faz parte. Acontece. O Palmeiras está virando freguês até no feminino. Misericórdia. Agora eu vejo com muito bons olhos esse recrudescimento, por assim dizer, do futebol feminino, né? Que foi uma luta do Luciano do Vale, né? Que está com o Papai do Céu há tantos anos, né? E naquela época, você há de se lembrar, só tinha o Radar, o grande time era de São Paulo e era Radar, né? E ganhava de goleada de todo mundo, né? Mas o futebol era meio folclórico. Hoje não, hoje é uma técnica, uma tática. Né, Fernando? Era o futebol raiz, não é igual hoje, né? Hoje tem técnica, tem tática, né? Algumas das meninas estão ganhando razoavelmente bem, o que é muito importante, né? Tudo cresce, né? Então vamos aguardar para ver daqui para frente. Ô Luiz, um abraço grande para você, tenha um bom dia, se cuida, viu? E até segunda ou outro momento em que houver oportunidade. Legal, Fernando, tudo de bom, viu? Boa semana. Obrigado, querido, muito obrigado.
Pois é, minha gente, então estamos despedindo. Um abraço forte a todos vocês. Alô, Marlene Cavalcante, abraço para você. Alô, Nunes, um abraço. Será que é o Nunes jogador? Não sei. O Nunes apenas mandou um abraço, então tá mandado. Também um abraço para o Teodoro João. Que, não, é Te Adoro. Desculpa, Max, se você não bater no teclado, ficou tudo junto, né? Então eu falei, é Teodoro, né? Aqui no Rio de Janeiro tem uma rua, aqui na Vila Isabel, chamada Teodoro da Silva. Não é muito comum o nome, mas é o amigo João, né? Muito obrigado pelo Te Adoro. Muito bem. E também a Marília de Castro, um abraço, Marília de Castro, abraço para Ana Luísa Guimarães, abraço a todos vocês. Olha, uma boa semana, se cuidem, olha a chuva, cuidado principalmente no trânsito, na travessia das ruas, sobreviva. Forte abraço.